noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, esteja conosco nesta noite, para que possamos aprender sobre aquilo que o Senhor nos deixou, não é? Na tua santa igreja, que o Senhor possa abençoar os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor deixou para a Santa Igreja Católica, para que a gente possa ensinar a doutrina correta. Amém? Então, gente, vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja que nós estamos fazendo, tá? E eu peço a vocês que compartilhem os nossos vídeos, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos estudos, tá? Nós precisamos ensinar a doutrina católica, tá? Aqui é tudo aquilo que a Igreja crê nesses 2000 anos que está na tradição, na Bíblia e no magistério da Igreja, tá bom? Nós estamos estudando os sacramentos, tá? Já estudamos batismo, já estudamos a crisma e já estudamos a Eucaristia. Agora estamos terminando, tá? O sacramento da confissão, tá? Que é muito importante, que a Igreja chama de sacramento de cura espiritual. Hoje nós vamos estudar a partir do parágrafo, abre o seu catecismo amarelinho se você tiver, tá? Hoje nós vamos estudar o parágrafo 1468, na página 405, o título é Os efeitos do sacramento da confissão. Todos os sacramentos, e o da confissão não é diferente, quem age é Deus. Todos os 7 sacramentos, não depende da nossa fé, eles acontecem. Por quê? Porque é Deus quem age, tá? Mas o efeito do sacramento, ou seja, para ele dar frutos, aí depende de nós, tá? Se você for lá entrar na fila, para receber a Eucaristia, você vai receber. Mas se você for de qualquer jeito, você não vai receber as graças do sacramento. A confissão é a mesma coisa. Se você vai, só por ir, sem aquele desejo de conversão, de mudança de vida, o sacramento não vai ter nenhum efeito sobre você. Ele vai acontecer, você vai conseguir o perdão, mas aquilo ali para a sua vida vai ser um sacramento a menos ou a mais, tá? Então, Santo Agostinho já explicava sobre isso, não é? Deus dá a graça, mas a gente tem que cooperar com a graça. Eu não mereço, tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus, mas eu tenho que cooperar, eu tenho que fazer a minha parte, tá? Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. É a fé e as obras que São Tiago diz, não é? Se você tem a fé, mas você não tem as obras, não adianta de nada. Por quê? Porque senão você também não tem méritos diante de Deus, ok? E Deus vai nos julgar, está lá na palavra, Deus vai nos julgar de acordo com as nossas obras, aquilo que a gente fez de bom ou de mal, tá? Então, gente, vamos aí ver o que o catecismo nos ensina nesses parágrafos de hoje, ok? Então, parágrafo 1468, página 405 do Catecismo Amarelinho, se você quiser me acompanhar, tá? Toda a força da penitência, lembrando, gente, que o sacramento, o nome correto é sacramento da penitência ou da reconciliação. Por quê? A gente vai se reconciliar com Deus e com a igreja, mas ficou conhecido como sacramento da confissão. É mais popular, vamos dizer assim, mas o correto é sacramento da penitência. Toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus. Então, gente, isso é muito importante. Quando a gente peca, a gente perde a graça de Deus. Eu já expliquei isso aqui várias vezes no canal.
Deus está dentro de nós somos templos do Espírito Santo, diz São Paulo. Mas quando a gente peca, a gente perde isso. Por quê? Porque Deus é santo. Deus não habita no pecado. Já falei sobre isso aqui e falo novamente. Deus, ele enche qualquer vaso. Não é? Um vaso de barro, um vaso, qualquer vaso. O único vaso que Deus não enche, que o Espírito Santo não enche, é o vaso sujo pelo pecado. Porque ele é santo. Tá? Então, primeiro você tem que se purificar. Então, se você não se purifica aqui em vida, você depois tem que se purificar no purgatório. Por isso que existe o purgatório. O correto seria a gente se purificar em vida, mas nem todo mundo faz isso. Então, Deus dá a graça da gente ser purificado também depois da morte, tá? Então, reconstituir na graça de Deus e de nos unir a Ele, a Deus por quê? Porque com o pecado a gente rompe com Deus. Então, a penitência, a confissão, é para a gente se reconciliar com Deus. Já falei sobre isso. Com a máxima amizade, porque Deus nos criou, né? Jesus também fala uma coisa muito bonita. Eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo que eu vi de meu Pai. Olha que coisa bonita. E Deus, quando nos criou lá no paraíso, Adão e Eva, criou para quê? Para o homem e a mulher viver na amizade de Deus. Tanto que Deus entregou tudo para Adão. O Salmo 113, versículo 1 diz assim, né? Os céus pertencem a Deus, mas a terra Deus entregou a Adão e aos seus filhos. Então, gente, por quê? Por amor a nós e também por amizade. Tanto que o homem e a mulher, eles tinham toda a interação com Deus, até perderem pelo pecado original. Então, por isso que a gente pode chamar, né, conversar com Jesus como se fosse um amigo. Porque ele fala, eu vos chamo amigos, porque eu coloquei para vocês tudo aquilo que meu Pai me ensinou. Por isso que pelo batismo nós nos tornamos irmãos em Cristo. Não é? Portanto, vírgula, a finalidade e o efeito deste sacramento é a reconciliação com Deus. Então, gente, primeira coisa, pelo arrependimento, não é? E pela confissão, a gente nos reconciliamos novamente com Deus, porque a gente perde isso. Tá? Então, o arrependimento, a confissão do pecado e a penitência que a gente paga é para quê? Para a gente se reconciliar com Deus. Por quê? Porque nós fomos afastados dele pelo pecado. Tá? Os que recebem o sacramento da penitência com o coração contrito, tá vendo? Olha o que o catecismo está dizendo. Então, para você ser reconciliado com Deus, você tem que estar com o coração. O que é o coração contrito? O coração arrependido. E Deus conhece os nossos corações, está lá na palavra. Tá? Por isso que eu falo, gente, a gente esconde, pode esconder do padre, pode esconder do pai, da mãe, mas a gente só não consegue esconder de Deus, porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus sabe de todas as coisas. E Deus pode, inclusive, conhece os nossos corações e pode até ler o meu pensamento. Para o bem e para o mal. Deus conhece os meus pensamentos. Por isso que a gente não deve ocupar os nossos pensamentos com pensamentos ruins. Porque Deus, tanto que a gente pede perdão na missa, né? Pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. A gente pede isso toda a missa, no ato penitencial. Por quê? Porque Deus leu meus pensamentos. Tá vendo? Coração contrito e disposição religiosa. Disposição religiosa para quê? Para não cometer aquele pecado novamente. Claro, gente, que a gente pode cair. Quantas vezes eu já confessei aquele pecado e caí no mesmo pecado? Mas a gente tem que ter pelo menos a disposição de lutar contra aquele pecado. Enquanto a gente estiver lutando, Deus está conosco. Você só não pode entregar os pontos, que aí vira vício. Depois que você cai no vício, já era. Aí o demônio, não é? Ele te pega e aí. Aí já não quer mais rezar, aí você já não quer mais ler a palavra, aí você se afasta de Deus por completo. Enquanto você estiver lutando, Deus está com você. Tá? E a vitória, não adianta, gente. A vitória não vem sem luta. A gente acabou de ver as Olimpíadas aí, a gente viu. Quem conseguiu a medalha teve que ralar e suar muito. Né? E na vida é a mesma coisa. Ninguém consegue nada sem esforço. Infelizmente, o mundo hoje, como dizia o Padre Léo, né, é os cristãos light. Que não quer ter esforço, não quer ter... Não é assim não. Então nós temos que fazer a nossa parte, é o que eu já falei. Podem usufruir a paz, que eu já falei na aula passada,
Jesus é o príncipe da paz. Então, quando a gente confessa, vem aquela paz, né? Graças a Deus, estou perdoado. Sei que estou perdoado. Né? Então, vem aquela paz no nosso coração. Eu já senti isso. E a tranquilidade da consciência. Por isso que a gente tem que fazer o exame de consciência antes de confessar. Limpar a consciência, porque a consciência é voz de Deus. Sabia disso? Tanto que a igreja ensina que aqueles que não conhecem a Deus podem se salvar se viverem de acordo com a sua consciência, porque a consciência é a voz de Deus. Tá vendo? E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não é? Então, para ser pecado, você tem que saber, querer e fazer. Então, muitas vezes a gente comete aquele pecado, eu não sabia que era pecado. Então, por quê? Então, você não pode agir de acordo, você tem que agir de acordo com a sua consciência. Ok? Que vem acompanhada de uma intensa consolação espiritual. Olha que coisa bonita, gente. Então, quando a gente faz uma boa confissão, sem esconder nada de Deus nem do Padre, vem aquela consolação espiritual de quem? De Deus. É o próprio Espírito Santo. Então, você peça ao Espírito Santo para te iluminar, para que você possa fazer uma boa confissão, para que Deus possa perdoar todos os seus pecados. Não é? Aí vem aquela... Aliás, o Espírito Santo... Qual é o significado da palavra Espírito Santo? Consolador. Não é? É uma do que o Espírito Santo faz em nós. Né? Nos dá consolação. Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador, que nos consola. Não é? Até mesmo quando a gente comete um pecado, se a gente estiver arrependido. Tá vendo? É o Espírito Santo que faz isso. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo uma verdadeira ressurreição espiritual. Olha que palavra bonita e pesada. É como se a gente tivesse morrido e ressuscitado, porque o pecado nos mata, mata a nossa alma. Muito mais do que o nosso corpo, o pecado mata a nossa alma. Então é uma ressurreição espiritual, exatamente. Uma restituição da dignidade e dos bens da vida dos filhos de Deus, porque pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Então, gente, quando a gente peca, não é? A gente perde todos esses dons que Deus nos deu no batismo. Filho de Deus, não é? Membro da igreja, por isso que a gente fere também a igreja, não é? Irmãos de Jesus Cristo, porque a Santíssima Trindade mora em nós, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo mora dentro de nós. Então, quando a gente peca, pecado mortal, a Santíssima Trindade já não mora mais em nós. Então, essa é a gravidade. Por isso que ele está falando. É uma restituição da dignidade dos bens da vida dos filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é a amizade com Deus, que nós já falamos. Lucas capítulo 15, versículo 32. Aquele pai daquele filho pródigo é Deus. Não é? Então aquele filho teve que comer lavagem de porcos para saber, não é, que em casa ele tinha tudo. Ele volta, pede perdão e o pai perdoa e ele volta a ter o quê? Amizade com o pai. Não é? Então, gente, a maior graça que nós podemos ter é a nossa amizade com Deus. Não é? Então, quando a gente reza, por exemplo, não é? É o quê? É a nossa intimidade com Deus, a nossa amizade. Por isso que a gente pode chamar Deus de Pai. Jesus conseguiu isso para nós. Não é? Então, essa amizade, né? A gente tem que. Por isso que os santos foram felizes, porque eram amigos de Deus e hoje alcançaram o céu. O que é o céu? É comunhão com Deus, então. É você estar na amizade de Deus. E o inferno é você não estar na amizade de Deus para sempre. Tá? Então, isso é o mais importante. Esse é o parágrafo 1468. Agora vamos para o parágrafo 1469. Diz assim: este sacramento nos reconcilia com a igreja. Falei na aula passada e o catecismo aqui reforça. Tá vendo? Então, as duas coisas que o sacramento da confissão faz: reconcilia com Deus e reconcilia com a igreja, que eu sou membro da igreja, por isso que eu não posso me confessar direto com Deus.
O padre representa o ministro de Deus e o ministro da igreja. Tá vendo? O pecado fende ou quebra a comunhão fraterna. Olha que coisa interessante. Então, gente, o pecado ele é tão terrível que ele não quebra só a minha união com Deus, ele quebra a minha união com Deus, comigo mesmo e com os irmãos. Entendeu? Com toda e outra, com a natureza, com a criação, tudo fica prejudicado pelo meu pecado e pelo pecado do mundo. É onde que entra o mal, não é? E daí vem o quê? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Por isso que existe sofrimento, por isso que existe morte, por isso que existem as tragédias. Por quê? Porque existe o mal. Do mal, que é o pecado, vem o quê? Tudo aquilo, as consequências do pecado, não é? Aí vem, inclusive, a morte, não é? Que não estava nos desígnios de Deus. O sacramento da penitência a repara ou restaura, tá vendo? Então, gente, todo pecado tem que ter reparação e restauração. Não é só confessar o pecado. Por isso que o pecado tem a culpa e tem a pena. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula, com as indulgências. Na nossa próxima aula eu vou focar nisso. Tá? Todo pecado tem que ter reparação. Por exemplo, roubei R$100 de uma pessoa. Fui lá, me arrependi, pedi perdão a Deus, confessei, mas eu tenho que devolver os R$100. Entendeu? Então, gente, todo pecado tem que ter reparação. Por quê? Primeiramente, que eu fiquei menos santo. Não é? Com esse pecado, eu ofendi a Deus, mas eu fiquei menos santo. Não é? Então, não é só reparar em termos de financeiro, igual eu dei o exemplo aqui, não. Entendeu? Por isso que eu tenho que fazer penitência. Se o pecado foi, né, contra mim mesmo, eu tenho que reparar contra mim mesmo, porque eu fiquei menos santo. Entendeu? Então, é por isso também que o sacramento ele repara e restaura o pecado que a gente cometeu. Neste sentido, porque o pecado entra pelos sentidos, tá? Tato, ouvido, boca, olhos, a igreja ensina isso. O pecado ele entra pelos 7 sentidos que nós temos, tá? Então, por isso que ele diz aqui. Neste sentido, ele não cura apenas aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, mas tem também um efeito vivificante sobre a vida da igreja, que sofreu com o pecado de um de seus membros. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 26. Esse texto é muito importante. 1 Coríntios 12, 26. Quando a gente peca, não fere só a mim, fere a igreja inteira, porque eu sou membro. Tá? Então leia depois lá 1 Coríntios 12, 26, você vai entender. Tá? Assim como uma coisa boa que eu faço, a igreja toda se exalta, não é? Um pecado que eu cometo fere também a igreja. Ok? É isso que ele está dizendo. A igreja inteira, a instituição. Não, instituição não, que a instituição é santa, desculpa. Mas, né, a igreja como, né, como eu participo, que eu sou membro, entendeu? Do corpo de Cristo. Tá vendo? Restabelecido ou confirmado na comunhão dos santos. Olha aí, tá vendo? Então, gente, é um dogma da nossa fé. A comunhão dos santos. A palavra santo quer dizer separado. E a igreja, gente, é uma comunhão. E a igreja tem 3 partes. Tem 3, não é partes, né? Tem 3 estados. Né? A igreja da terra, que somos nós, a igreja padecente do purgatório e a igreja triunfante do céu. É uma igreja só, por isso que a gente chama comunhão dos santos, tá vendo? O pecador sai fortalecido pela participação dos bens espirituais de todos os membros vivos do corpo de Cristo, que estejam ainda em estado de peregrinação, quer já estejam na pátria celeste. É o que eu acabei de falar. Os 3 estágios da igreja, tá vendo?
os que ainda estão vivos no corpo de Cristo, que somos nós, a igreja militante, que está militando para chegar lá, quer estejam ainda em estado de peregrinação, se purificando no purgatório, quer já estejam na pátria celeste, a igreja triunfante no céu, que é uma igreja só. Tá vendo? Não devemos esquecer que a reconciliação com Deus tem como consequência, por assim dizer, outras reconciliações capazes de remediar outras rupturas ocasionadas pelo pecado. O penitente perdoado reconcilia-se consigo mesmo, já expliquei, mesmo no íntimo mais profundo do seu ser. E Deus conhece o mais profundo do nosso ser. Onde recupera a própria verdade interior. Por isso que eu falo, a confissão é uma cura interior. Por isso que é um sacramento de cura. Não é tanta cura física, mas a cura interior, que é muito importante, gente. Sem cura interior não tem salvação. Tá? O pecado hoje ele é muito mais, né, por dentro do que por fora. Se peca muito mais. Só a gente vê aí depressão, ansiedade, síndrome do pânico, isso tudo são pecados da alma, não do corpo. Nunca se viu tanta gente indo no psicólogo, no psiquiatra, não é? Então, gente, é por quê? Porque a dor está por dentro. Não adianta curar por fora se não cura por dentro. Entendeu? Reconcilia-se com os irmãos que de alguma maneira ofendeu e feriu. Tudo aquilo que eu já expliquei. Reconcilia-se com a igreja e reconcilia-se com toda a criação. Acabei de falar. Tá vendo? Quando você peca, você fere também a criação. Por isso, gente, que no juízo final tudo vai ser purificado. Por isso que a Bíblia diz que no juízo final, quando Deus, né, Jesus voltar, tudo será transformado e purificado, porque tudo foi ferido. Tudo, né? O ser humano, a criação visível, os animais, as plantas, não é? Tudo foi ferido pelo pecado o pecado original de Adão e Eva e o nosso pecado, né? O meu pecado atinge a todos. Tá vendo? Como que é terrível o pecado? Esse é o parágrafo 1469. Agora o parágrafo 1470. Neste sacramento, ou seja, no sacramento da confissão, o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus. Então, gente, Deus ele vai nos julgar com misericórdia. No sacramento da confissão, porque no juízo final, a igreja ensina que Deus vai julgar com misericórdia, mas também com justiça. Justiça e misericórdia vão andar juntos no juízo final. Então, no sacramento da confissão, Deus está ali como misericórdia, para te perdoar. Ele não quer saber, não é, se o seu pecado, né, foi grave ou se não foi grave. Ele quer o seu coração, que você se arrependa e volte para ele. Tá? Então, Deus ali na confissão, ele vai te julgar com misericórdia. Então, por isso que o padre está ali para te ouvir. Não pra, você pode ver que o padre, né, ele está ali te ouvir, te aconselhar e te perdoar, em nome de Cristo. Agora, no juízo final, por isso que a igreja ensina que a confissão é um juízo final antecipado. E um juízo particular antecipado. Aquilo que você não confessou na confissão vai aparecer no juízo particular e no juízo final. Mas aquilo que você já confessou não vai aparecer, porque foi apagado. Aquilo que você confessou com o sacerdote acabou, apagou. Deus não vai olhar mais para isso. A menos que você cometa novamente. Entendeu? Então isso é muito importante. Antecipa, de certa maneira, o julgamento a que será sujeito no fim desta vida terrestre. Acabei de falar, ou seja, o juízo particular. Então, gente, o catecismo aqui está reforçando que todos nós seremos julgados após a morte. Então, se nós seremos julgados após a morte, ninguém está dormindo. Como tem algumas seitas aí que pregam. Né? Ou que morreu, acabou, a pessoa se desintegra, ou que a pessoa, né, vai ficar dormindo. Vai ficar dormindo, vai ser julgada dormindo? Deus vai julgar
a pessoa dormindo, então isso prova que a igreja está certa. A alma é imortal. Quando a gente morre, o que acaba é o corpo. Decompõe, acaba. Agora, a alma não, a alma é imortal. Então aqui está bem claro. Antecipa de certa maneira, está falando do sacramento da confissão, tá? Antecipa de certa maneira o julgamento a que será sujeito no fim desta vida terrestre, ou seja, quando a gente morrer, quando o corpo se separar da alma. Então, no fim da nossa peregrinação terrestre, nós vamos nos apresentar diante de Deus. É aquilo que a igreja nos ensina, que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Após a nossa morte, seremos julgados por Deus. Leia lá. Hebreus 9, 27. É o juízo particular. Eu e Deus. Ali já está decidido para onde nós vamos. Ou nós vamos para o céu, direto, se a gente morrer santo, que é muito difícil. Ou a gente vai para o purgatório se purificar, não é? Ou a gente vai para o inferno se a gente não quer saber de Deus. São esses 3 lugares só, não tem mais, não tem outro lugar. Entendeu? Então, gente, o que vai determinar o nosso juízo particular vai ser as nossas confissões. É o que eu falei, o que você já confessou não vai aparecer. Mas aquilo, meu irmão, que você não confessou vai aparecer. Então, é preferível, né, você contar aqui e ficar limpo pro, né? Eu até brinquei essa semana com os meus alunos, né? Já pensou se você confessa e morre, ele cai, ele morre duro ali, você vai pro céu. Você não cometeu mais nenhum pecado. Não é? Claro, gente, que isso é uma brincadeira, que ninguém vai acontecer, ninguém quer isso. Mas, se isso acontecer, é uma realidade. Não é verdade? Porque a gente já sai da igreja, já começa a pecar. Né? Então, se a gente, né, confessa o Padre da absolvição, a gente, né, dá um infarto ali mesmo, a gente já vai direto para o céu, porque não teve tempo de pecar. Não é? Mas agora falando sério, só para descontrair um pouquinho. Então, gente, a gente vai comparecer diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Tá? Então nós vamos comparecer diante de Jesus lá. Aí o bicho vai pegar. Não quero amedrontar ninguém, mas é preferível a gente se confessar. Pois é agora, tá? É o hoje, é o presente. Nesta vida que nos é oferecida por Deus e pela igreja, a escolha entre a vida e a morte. Tá vendo, gente? Somos nós que escolhemos. Não é Deus e nem o demônio. Quem escolhe a morte e a vida, céu ou inferno, sou eu, é você. Não é Deus que manda ninguém para o inferno, né? Então é eu que escolho. Está bem claro aqui o catecismo. Nos é oferecida a escolha entre a vida e a morte. Está lá na Bíblia. Está no Deuteronômio, está em vários textos bíblicos. A bênção e a maldição, a vida ou a morte. E é só pelo caminho da conversão. O que é conversão? Mudança de vida. Mudar a chave. É aquilo que São Paulo fala. Acabou o homem velho do pecado, agora eu sou um homem novo. Né? São Paulo fala bonito lá na carta aos Coríntios. Né? Agora eu sou uma nova criatura. Deixei tudo que era velho para lá, agora eu sou em Cristo, eu sou uma nova criatura. É lindo esse texto, né? 2 Coríntios 5, versículo 10. Então, gente, é uma coisa maravilhosa esse texto. Não é? Pelo caminho da conversão, poderemos entrar no reino, ou seja, no céu. O que é o reino? É o céu. Do qual somos excluídos pelo pecado grave. Olha o que o catecismo está dizendo. O pecado grave, o pecado mortal nos exclui do reino. O que é isso? Inferno. Não é? É o que a igreja chama de inferno, com outras palavras. Então, gente, se você morrer em pecado mortal sem se arrepender, é o que o Padre Léo brincava, né? Já vai direto para baixo e puxa descarga. Depois que puxa descarga, não volta mais. Todo mundo sabe disso. Não é? Depois que a gente puxa descarga, ninguém pega mais. Então, gente, céu e inferno são realidades que determinam a chance da pessoa para sempre. Lembra a parábola do rico e Lázaro? Lucas 16? Jesus contou. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. Aquele que está no céu não pode vir para cá e aquele que está no inferno não pode passar para cá. Mas quem escolhe? Eu.
Então, gente, o pecado me afasta de Deus, nós estamos alertando. E o pecado mortal exclui do reino de Deus. Se eu morro, então, gente, quando você for dormir, ou mesmo, né, cometer um pecado grave, já se arrependa. A igreja ensina. Cometeu um pecado grave, já se arrependa, de coração. Aí, na hora que der para procurar um sacerdote, vá se confessar. Para você não morrer em pecado mortal. Porque se você, meu irmão, morrer em pecado mortal sem se arrepender, é inferno, infelizmente. Eu preciso falar. Gente, nós não estamos aqui para falar coisas bonitas, falar o que as pessoas querem ouvir. Estamos aqui para falar a verdade daquilo que Jesus ensinou e aquilo que a igreja nos ensina. Tem padres que dizem que o inferno nem existe. Existe, tem gente lá. A igreja nunca disse o nome de um condenado. Nem Judas, nem Lutero, né, Hitler. A igreja nunca disse o nome. Mas a igreja diz que tem gente lá. É só você ver os santos. Os santos tiveram várias visões do inferno. As crianças, de fato, Nossa Senhora mostrou o inferno para as crianças. Então, gente, o inferno existe, não está vazio. Não é? Mas peçamos a Deus que o inferno não foi feito para nós. A Bíblia diz bem claro, o inferno foi feito para o demônio e seus anjos. Agora, infelizmente, tem gente que não quer saber de Deus. Né? E o pecado é uma prova disso. Não é? Como que eu provo o amor de Deus? Estando na graça de Deus. Se eu estou no pecado, então realmente eu não estou na presença de Deus. Então o pecado grave me exclui. Convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida sem ser julgado. João capítulo 5, versículo 24. Tá vendo? Então, gente, pelo sacramento da penitência e pela fé em Jesus, que morreu na cruz por mim, não é? O pecador passa da morte, a morte que o pecado nos deixa, para a vida da graça sem ser julgado. Só vai ser julgado depois da morte e depois no juízo final. Ok? Então, gente, é muito séria essa questão, faz a gente pensar. Não é? Deus nos livre e guarde e morremos com pecado mortal. Não é? Mas quem está na graça de Deus, quem está na bênção de Deus, quem é devoto de Nossa Senhora não vai para o inferno. Não é? A igreja ensina que o devoto de Maria não vai para o céu, que ela dá um jeitinho de colocar lá. É a nossa advogada. Não é? Por isso que eu sou devoto de Nossa Senhora. Quando eu estou num pecado assim muito... Né, eu às vezes fico até com vergonha de Jesus. Então eu vou peço a Nossa Senhora. Que ela, né, peça por mim lá, interceda por mim, para que, né, eu possa deixar esse pecado. Né? Pede à mãe que o filho atende. João capítulo 2. Então, seja devoto de Nossa Senhora que você não vai para o inferno. Diz que Nossa Senhora tira muitas almas também do purgatório. Não é? Eu acho que eu vou passar no purgatório, eu acho. Então, que Nossa Senhora também me dê a graça dela me tirar o mais rápido possível do purgatório. Não tem tempo no purgatório, tá, gente? Não estou dizendo que tem tempo no purgatório, não tem. Céu, inferno e purgatório não tem mais tempo. Tempo é uma realidade desta vida, tá? Então é uma coisa simbólica, vamos dizer assim. Ok? A pessoa fica no purgatório até ela se purificar, mas não tem tempo, ok? Então, gente, na próxima aula nós vamos estudar sobre as indulgências, que é um tema muito importante, muito interessante, inclusive foi um dos temas mais debatidos na época da Reforma Protestante do Lutero. Um dos assuntos que o Lutero mais bateu na igreja, foi sobre as indulgências. Então vamos falar um pouquinho sobre as indulgências na próxima aula, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tá bom? E que vamos voltar nas próximas aulas para aprender mais sobre, né, as coisas de Deus e aquilo que Jesus nos ensinou, né, e colocou para a igreja. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.